Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 18 de novembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com o texto de hoje, o texto de número 11. Hoje é o segundo dia da leitura desse texto, que é o que é a criação. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus, em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria, e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou, o que ele criou não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu Filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. É a natureza holográfica da mente de Deus. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua pureza. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Que bonito, né? Ontem eu coloquei um post no Instagram. Se você ainda não tiver ido lá olhar, por favor, olhe. Se você puder me dar um like, eu te agradeço, tá? Um joinha. Eu coloquei a imagem do ser crístico, tá? Porque foi a imagem que me pareceu mais adequada para a gente falar do que é a criação. Porque esse texto, ele fala da criação de Deus, tá? Então, o ser crístico é a verdadeira criação de Deus. Isso aqui, que nós estamos aqui, eu falando, vocês ouvindo, é apenas o nosso avatar de jogo, o nosso ego, corpo, personalidade, que escolhemos para virmos brincar aqui na terceira dimensão, na Matrix, no metaverso, tá bom? E hoje nós temos uma lição belíssima, lição 322. Só posso desistir do que nunca foi real. Eu sacrifico ilusões, nada mais.
E à medida que elas se vão, encontro as dádivas que tentaram ocultar à minha espera em luminosa acolhida e prontas para me dar as antigas mensagens de Deus. A memória de Deus habita em cada dádiva que recebo dele. Cada sonho serve apenas para ocultar o ser, que é o Filho único de Deus, à sua semelhança. Aquele que é santo e ainda habita nele para sempre, como ele ainda habita em mim. A oração. Pai, para ti qualquer sacrifício permanece para sempre inconcebível. Né? Lembram que a gente falou de sacrifício aí, tem uns 2 dias? Olhem essa frase merece ser anotada na agendinha, né? No dia 18 de novembro, né? Pai, para ti qualquer sacrifício permanece para sempre inconcebível. Assim nada posso sacrificar, a não ser em sonhos. Tal como me criaste, não posso desistir de nada do que me deste. O que tu não me deste não tem realidade. Que perda posso prever, senão a perda do medo e a volta do amor à minha mente? Só posso desistir do que nunca foi real. Só posso desistir do que nunca foi real. E agora? Só posso desistir do que nunca foi real. Como é que nós vamos treinar essa lição do dia com a nossa criança interior? Ah, você já adivinhou. Você vai lá na sua infância, num momento em que a sua criança tenha tido que desistir de algo que era muito importante para ela. E nesse momento, ela sentiu dor. E o que você vai fazer? Você vai lá, sentir essa dor junto com ela. Validar essa dor. Validar essa dor junto com ela. Sentir essa dor junto com ela. E mostrar para ela que aquilo de que ela teve que desistir, no final das contas, não era real. Tá? Porque a única coisa que é verdadeiramente real, gente, é o amor de Deus. O único amor que é verdadeiramente real é o amor de Deus. Não que nós vamos, nós não iremos invalidar a dor e o sofrimento da sua criança. Mas eu peço a vocês que entreguem essa dor dessa perda nas mãos do Divino Espírito Santo. Peçam para que Ele possa ressignificá-la. Peçam para que Ele, Espírito Santo, possa, como é que se diz, levar essa dor embora de vocês. E peça para que Ele te traga a tua compensação. Mas chora essa dor. Chora essa dor. Enquanto você não chorar essa dor vai continuar te assombrando. Enquanto você não encarar essa dor, não mergulhar fundo lá dentro dela e simplesmente testemunhar essa dor vai continuar atraindo acontecimentos semelhantes para a sua vida. Tá? Então chore essa dor. Se for necessário, escreva. Escreva sobre essa experiência que você passou, diante da qual você teve que desistir de um sonho, de uma pessoa amada, de uma expectativa que não foi atendida, de uma esperança, né? A sua criança sabe o que é. Pergunte para a sua criança interior, fale para ela, me conduza, me leve. Nós vamos olhar para esse momento do nosso passado aqui e agora, juntos, juntas, tá bom? Faça esse exercício hoje com a sua criança interior. E no fim, assegure a sua criança interior da verdade da lição de hoje. Só podemos desistir daquilo que não é real, daquilo que não tem existência verdadeira, tá bom? Muito bem. Vou ler o texto da Marianne Williamson do dia 322.
Eu me afasto dos hábitos de fraqueza e cultivo hábitos de força. O livro Não Falei é um ano de milagres, devoções e reflexões diárias de Marianne Williamson. Estamos no texto do dia 322. Eu sei que eu tenho hábitos de fraqueza em algumas áreas da minha vida. Hoje, eu me lembro que com a ajuda de Deus, eu posso mudar a minha mente e mudar os meus caminhos. Hoje eu me lembro que com a ajuda de Deus, eu posso mudar a minha mente e mudar os meus caminhos. Quem eu tenho sido, eu não preciso ser agora. O que eu tenho feito, eu não preciso fazer agora. A forma como eu tenho agido, eu não preciso agir dessa forma agora. Eu chamo o Espírito de Deus para quebrar as correntes que me aprisionam à fraqueza do meu antigo eu. Precisamos, né? Eu escolho a força e eu sei que Deus em si mesmo apoia a minha escolha. Então, meus queridos, quais são os hábitos dos quais nós precisamos abrir mão? Quais são? Pergunto para vocês. De qual hábito você precisa se libertar agora? O que você precisa mudar na sua vida agora? Que eventualmente você ainda esteja procrastinando, né? Qual hábito não saudável que está fazendo parte da sua vida hoje, né? E aí, eu acho que é sempre legal a gente pensar em algumas coisas que são realmente importantes pra gente e que precisam fazer parte da nossa rotina diária. Como eu sempre falo aqui pra vocês. Atividade física, uma alimentação saudável, a sua prática espiritual, que tem que ser a primeira coisa do dia, a sua meditação, a sua oração, a sua prática da sua lição do dia, já que você está comigo aqui nesse caminho chamado Um Curso em Milagres, né? Então a gente começa com essa linha de base, né? Começamos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e quando a gente faz isso, esse é o principal hábito de força do qual a gente precisa. As outras coisas, elas vão começando a se encaixar, né? Vocês podem estar se perguntando aí, Jaque, o que você escolheu para você fazer hoje? Então, já falei para vocês que eu tenho comido mais açúcar do que eu gostaria. Então, esse é o meu hábito, é o hábito que eu estou querendo modificar, né? Enfim, né? Essa semana foi uma boa semana para esse hábito, foi uma boa semana. Passei a semana, eu acho que eu não comi açúcar dia nenhum. Botei açúcar no cafezinho na hora, depois do almoço, né, uma colherzinha de chá, mas tirando isso, eu não comi açúcar dia nenhum. Foi uma boa semana, foi uma semana de vitória, digamos assim. Ah não, comi sim. No dia que eu saí para jantar, eu comi sobremesa. Comi sim, mas foi só um dia, tá? Comi sorvete de coco, que estava maravilhoso, com torta de maçã. Então, a oração. Eu sei que Deus em si mesmo vai me ajudar a eu me tornar a pessoa que Ele gostaria que eu fosse. Hoje, eu deliberadamente evito os hábitos de fraqueza que me mantêm atado ao sofrimento. Eu clamo o poder de Deus dentro, eu clamo que o poder de Deus dentro de mim corte todas as cordas que me ligam ao passado e então me leve ao meu mais elevado ser, ao meu ser melhor. Amém. Tá? Muito bonito. Então, eu me afasto dos hábitos de fraqueza e cultivo hábitos de força. Gente, as nossas vidas, elas são efetivamente o somatório dos nossos hábitos, né? Não tem jeito. As nossas vidas são o somatório dos nossos hábitos, né?
Tem um provérbio árabe que diz uma frase muito bonita que é assim, semeie um... Eu não vou me lembrar. Ele fala de que no final das contas você... Deixa eu ver se eu acho aqui no Google, peraí. É isso, gente, eu achei, é muito bonito, eu gosto muito, tá? É do Swami Sivananda, tá? O homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia uma ação e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia um caráter e colhe o destino. Então, olha só, tudo começa na nossa mente. Então, um hábito bom pra gente abrir mão, 2 hábitos muito bons, que são difíceis da gente abrir mão, né? Se nós formos ser bem honestos aqui, são hábitos difíceis. Reclamar e fofocar, né? Reclamar e fofocar. Às vezes, gente, é necessário falar algo de alguém, mas que não seja em tom de fofoca. E às vezes é necessário assumirmos uma ação em relação a alguma coisa que está nos incomodando, mas que não coloquemos na forma de uma reclamação, né? E que, acima de tudo, possamos, antes de reclamar e de fofocar, possamos examinar a nossa própria autorresponsabilidade. Ou melhor, a nossa própria responsabilidade com relação àquele fato em si do qual a gente vai reclamar, né? Então é bom sempre eu avaliar qual é o meu poder de mudar a situação, como é que eu posso me comportar de uma outra forma, né? Que induz aquela pessoa de repente a ter uma outra resposta na minha direção, né? Então é sempre bom, antes de eu... Lembram da história que eu conto pra vocês? Que a minha mãe falava pra mim e pra minha irmã quando a gente era pequena, ela falava assim, olha, o macaco ele senta em cima do próprio rabo e ele fica falando, apontando o rabo dos outros. Então que antes de eu apontar o rabo dos outros, reclamando e fofocando, eu olhe pro meu próprio rabo, né? É aquela frase célebre do Mestre Jesus, que está no Evangelho, né? Que eu vou ler aqui para vocês, né? Que eu adoro. Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão, né? Então, do que ele está falando aqui? Do que Jesus estava falando? Que nós, em vez de buscarmos a nossa própria autocorreção, a nossa própria correção, né? Que pode ser feita por vários meios, e nós estamos fazendo essa correção de uma maneira muito diligente aqui com as lições de Um Curso em Milagres. Nós primeiro queremos corrigir o outro e consertar o outro e transformar o outro e ajudar o outro e melhorar o outro e salvar o outro, né? E pra gente fechar essa frase, deixa eu dizer pra vocês onde tá, porque vocês podem querer copiar, tá? Eu gosto muito. Lucas capítulo 6, versículo 42. Então, o que é importante a gente observar com relação a essa frase aqui, dentro do ensinamento de Um Curso em Milagres, é que quando eu estou olhando para a vida do outro, tentando tomar conta do outro, salvar o outro, ajudar o outro, transformar o outro, modificar o outro, ajudar o outro, na maioria das vezes isso não passa de estratégias do meu ego para eu não cuidar da minha própria vida. Certo? Então, essa é a estratégia do ego, que o Dr. Kenneth resume naquela frase que ele fala sempre, que é o busca e não acharás. Então, você está buscando a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade na mudança do comportamento do outro. Mas o outro não vai mudar. O outro definitivamente não vai mudar. Talvez um dia ele queira. Mas aí a história dele, ele faz na hora que ele quiser, no ritmo que ele quiser, usando o ensinamento que ele quiser, né? Você não vai precisar subir no caixote de sabão e ensinar Um Curso em Milagres para ninguém.
né? Ontem eu estava pensando nisso, né, no final do vídeo. Ontem aquele vídeo que eu fiz mexeu muito comigo, mexeu muito comigo, né? E eu fiquei pensando em dizer para vocês o seguinte, gente, que Jesus só tinha 12 apóstolos, né? Ou 13, como dizem os iniciados, né? A 13ª seria a esposa dele, Maria Madalena, né? A gente não sabe se é verdade, eu acredito que sim, mas a gente não sabe se é verdade, né? E, enfim, Jesus não chamou ninguém para ouvi-lo, né? As pessoas se aproximavam porque queriam, se aproximavam dele por afinidade. Algumas não se aproximaram. Algumas não se aproximaram durante o tempo em que ele ficou pregando, né? Mas eu tenho certeza de que ele aceitou a todos que estavam à sua volta. E nessa aceitação, ele ofereceu a essas pessoas o amor incondicional. E não conviveu com todas elas, tá? Muito bem. Eu vou pegar aqui o nosso livrinho aqui para ver se a gente termina o texto do capítulo, tá? E aí eu vou ler um texto para vocês, que a gente está continuando lá aquela sessão que a gente estava lendo, que é a sessão dos comportamentos e reencenações compulsivos e viciadores. E agora a gente vai falar de um tema que é muito apropriado para a jornada da criança interior, de cura da criança interior, que é sobre o comportamento criminoso. Todos nós temos um criminoso na família, né, gente? Todos nós, né? Em seu trabalho sobre criminalidade, Alice Miller apresenta o caso de Jürgen Bartsch. Não sei falar alemão. Deve ser assim. Jürgen Bartsch. Alice Miller, que eu botei o livrinho dela, O Drama da Criança Bem Dotada, lá no nosso canal no Telegram. Se você ainda não pegou, pegue. Se você ainda não leu, leia. Se você ainda não entrou no nosso canal no Telegram, é só entrar no Telegram e buscar a Alquimia dos Milagres tudo junto e se unir a nós. Se juntar a nós. Alice Miller apresenta o caso de Jürgen, uma criança assassina. Jürgen assassinou 5 meninos entre os anos de 1962 e 1966. Com alguns pequenos desvios, a sua maneira de agir era a mesma. Depois de atrair o menino para um antigo abrigo antiaéreo, não muito distante da sua casa, ele espancava o garoto, obrigando-o a se submeter. Amarrava-o com uma corda de açougueiro. Manipulava os órgãos genitais do menino enquanto se masturbava. Matava o garoto por estrangulamento ou golpes, cortava o corpo dele, esvaziava o seu estômago e enterrava o cadáver. Tá? Bartsch declarou mais tarde que atingia o clímax sexual enquanto cortava os cadáveres. A leitura dos detalhes desse relato é verdadeiramente repugnante. Ficamos revoltados e chocados. Sem dúvida, uma pessoa assim tem que ter gênios criminosos ou algum impulso e perversão sexual patológicos. Não obstante, à medida em que Alice Miller descreve os detalhes da infância de Jürgen, não podemos descartar facilmente a sua tese de que existe um relacionamento direto entre a criminalidade de Jürgen e a sua infância. E ela escreve o seguinte, a Alice Miller: todo crime encerra uma história oculta que pode ser decifrada a partir da maneira como o crime é cometido e dos seus detalhes específicos. Quem gostava de assistir o CSI, Crime Scene Investigation, né? Que foi bem popular aí, talvez há uns 10, 15 anos atrás, eu gostava muito, muito. Vai lembrar disso, né? Que as explicações elas são bem interessantes, né? Os detalhes específicos estão além do âmbito do meu objetivo neste livro. Mas Jürgen era órfão e tinha sido adotado.
depois que seus pais fizeram uma busca cuidadosa para encontrar a criança certa. Jürgen passava horas procurando ritualmente o menino certo para matar. Jürgen foi espancado quando bebê. Tem pessoas que adotam crianças para maltratar, né? Não sei se vocês sabem disso. Para fazer de empregada também, isso é muito comum. Era, né? Porque agora o governo está se cercando de... o processo de seleção para você conseguir adotar uma criança não é muito trivial, né? Justamente para evitar esse tipo de psicopata adotando as crianças para maltratar. Em muitas ocasiões, quando era bebê, ele tinha sido encontrado todo roxo e contundido. Ele era espancado no mesmo aposento em que o seu pai, um açougueiro, cortava as carcaças dos animais. Mais tarde, as surras continuaram e ele passou a ser trancado num porão. E isso continuou durante 6 anos. Ele era proibido de brincar com outras crianças e sofria abuso sexual por parte da mãe, que lhe deu banho até que ele completasse 12 anos, manipulando seus órgãos genitais. Aos 8 anos foi seduzido por sua prima de 13 e mais tarde, aos 13 anos, foi seduzido pela sua professora. Gente, que destino, né? Terrível. Seus crimes carregavam a marca de cada detalhe da sua vida e ele manifestava o seu medo enclausurado nos meninos que usavam shorts de couro com suspensórios, como Jürgen usava quando criança. E aí é o elemento comum que tem em todas as pessoas que são assassinos em séries, né? Chamados serial killers, né? Então a questão dele era um menino que usava um short de couro com suspensório, que era o que ele próprio usava quando era menorzinho. Ele os matava com uma faca de açougueiro, como vira o seu pai fazer, enquanto a sua mãe o chicoteava, espancava e abusava dele. Frequentemente, ela lhe dava beijos na boca depois de espancá-lo. Jürgen também beijava as suas vítimas. Então, ele só estava reencenando o trauma e o abuso que ele próprio tinha sofrido. Jürgen era uma vítima que se tornou um ofensor. Ficamos revoltados e chocados com a sua atitude. No entanto, Alice Miller escreve, a nossa revolta deveria ser direcionada para o primeiro assassinato, que foi cometido em segredo e não foi punido. Quando uma criança é violada, a sua reação normal é gritar de raiva. A raiva é proibida, porque ela provocaria mais punição. A expressão da dor também é proibida. A criança reprime esses sentimentos, se identifica com o agressor e reprime a memória do trauma. Posteriormente, desligada da causa original e dos sentimentos originais de raiva, impotência, confusão e dor, ela expressa esses poderosos sentimentos contra as outras pessoas em um comportamento criminoso ou contra si mesma, no vício das drogas, na prostituição, nos distúrbios psíquicos e até no suicídio. Mais uma vez, Alice Miller escreve, a única maneira de alguém que não teve permissão para ter consciência das coisas ruins que lhes estavam sendo feitas falar a respeito delas é repetindo-as. Então essa é a maneira como a nossa psique encontra, em muitos casos, para elaborar o trauma, tá? Se você tiver alguma história de abuso violento na sua infância, parecida ou evidentemente, mais provavelmente, menos intensa do que a que esse menininho passou, escreva, sinta, escreva tudo a respeito, sinta, entregue nas mãos do Divino Espírito Santo e queime tudo que você escreveu, tá? Por favor, faça isso. Todos os pais que não resolveram seus traumas de infância o reencenarão em seus filhos, de uma maneira mais suave. Usamos o seguinte lema no nosso centro de recuperação familiar. Ou o passamos para trás, deixamos lá oculto, né? Ou o passamos para adiante, né? Reencenando.
Então, esse texto hoje, ele fala sobre a forma como a gente pode, devido a uma infância muito traumática, começar a cometer crimes, né? Já falei para vocês aqui em algum momento que uma pessoa que vai para a vida no crime, normalmente ela teve uma infância muito conturbada, tá? Não teve cuidadores primários amorosos. E muitas vezes também ela vive numa família na qual o crime faz parte daquela família, tá? Os crimes comuns que a gente vê, a pessoa é pega e ela vai para a prisão, né? E na prisão ela vai, digamos assim, ser exposta a mais aprendizado, né? Porque a prisão, ela, do jeito que ela é, são prisões do sistema de pensamento do ego, não são prisões de reabilitação, né? Essa pessoa vai ter uma chance muito baixa de se reabilitar, né? Ou então os próprios crimes do colarinho branco, né? No caso dos crimes do colarinho branco, tudo isso dependendo do país onde você estiver, no Brasil, por exemplo, a gente acha isso normal, enquanto sociedade a gente acha isso normal, né? Vide o resultado das nossas últimas eleições, a gente acha normal, né? Normal. E aí, isso é muito reflexo também da nossa maneira de encarar a nossa própria moral, né? As nossas próprias falhas, fazermos a nossa correção, buscarmos a nossa própria reforma íntima. Porque quando a gente faz esse movimento, né, pegando essa expressão aí do espiritismo que eu gosto muito, essa expressão de reforma íntima, eu adoro essa expressão, né? Porque é isso que a gente tem que fazer, é uma reforma íntima, né? É parar de olhar para o argueiro no olho do outro e olhar para a trave no meu olho, né? Enfim, me perdi aqui no que eu ia falar. Mas enfim, lá no caso dos crimes do colarinho branco, eu vou crescer numa família e provavelmente em que o meu pai comete esse crime, a minha mãe comete, e provavelmente eu vou achar normal e vou cometer também. E aí as coisas se perpetuam. Mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje, e isso ajuda muito, esse tipo de conhecimento, ele nos ajuda muito a gente fazer esse exercício que o Dr. Kenneth Wapnick chama de olhar para a essência do outro, né? De não confundir a forma com o conteúdo. Então, quando eu imagino que aquele criminoso ali, ele teve de repente uma infância dessa, vai ficar mais fácil para mim sentir compaixão. Vocês concordam? Claro que isso não vai eliminar a necessidade de que aquela pessoa pague pelos crimes que ela cometeu. Mas eu posso, de repente, se eu sou uma advogada, um advogado, um promotor de justiça, eu posso ir lá para o meu tribunal fazer uma acusação vendo o ser crístico do outro. E aí eu não estou confundindo a forma com o conteúdo. Eu vejo o ser crístico do outro. Mas vocês lembram do que a gente falou na live de domingo sobre as guerras? Eu preciso ajudar aquele cidadão a, entre aspas, ser punido, porque no meu próprio ato há uma amorosidade. Porque eu estou impedindo que aquele cidadão continue fazendo mal para si mesmo, fazendo mal para a sociedade e reafirmando aquela culpa egóica que está dentro da mente dele, né? Dr. Kenneth fala isso naquele texto que a gente leu sobre a ausência de defesas, né? Então eu acho legal ele colocar um texto, né, num livro sobre criança interior, que é o Curando a Vergonha que te impede de viver, né? Porque a gente precisa lembrar, nós precisamos lembrar que todas as pessoas estão tendo que lidar com passados difíceis. Por quê? Porque a nossa sociedade está erigida, construída
em cima do sistema de pensamento do ego, certo? Então, gente, não tem muito como a gente receber algo que não seja o sistema de pensamento do ego. Então, todos nós temos as nossas dores de infância. É isso que nós estamos tentando buscar curar aqui na jornada de cura da criança interior, né? Então, se você tiver um criminoso na sua família, ou se de repente você tiver, infelizmente, se desviado para um caminho de crime, se você talvez hoje estiver me assistindo de uma prisão, de dentro de uma prisão, então se olhe com compaixão e procure no seu passado as explicações para você ter seguido esse destino, né? Elas estão lá no seu passado. Tudo que aconteceu nas nossas vidas, tudo que não aconteceu nas nossas vidas, está muito bem explicadinho lá no nosso passado, né? Na verdade, o que algumas novas ciências que estão chegando agora já estão mostrando é que essas tendências já estão inclusive marcadas nos nossos cérebros, né? Tendências de doenças, de psicopatologias, de patologias físicas, já está tudo marcado. Ah, Jaque, então a gente não pode mudar isso? Claro que a gente pode, mas eu parto da premissa de que a gente muda isso com muito mais rapidez e potência e segurança com a ajuda de Deus, né? Então eu peço para que Deus mude a minha mente, né? Claro que eu posso fazer hoje uma psicoterapia que não inclua Deus e eu posso ter uma grande melhora porque eu vou ajustar as minhas percepções a uma consciência mais elevada, né? Mas a nossa proposta aqui com o ensinamento de Um Curso em Milagres é permitir que o Espírito Santo transforme as nossas mentes. Então, como é a mente de um indivíduo que foi para o crime? Em que essa mente difere de um indivíduo que está buscando trilhar um caminho de virtude e de santidade na sua vida, né? Então eu peço ao Divino Espírito Santo que me transforme, que tire esses hábitos ruins, como a Marianne Williamson falou, e que me dê força para eu buscar os hábitos de força, né? E isso o Espírito Santo faz para mim. Pode ser que eu tenha que pedir durante várias semanas e vários meses, mas vocês vão ver, gente, que todos os pedidos que nós fazemos ao Divino Espírito Santo, eles são atendidos. Então não perca a sua fé, faça e refaça e refaça e refaça mais uma vez a sua oração. Peça que o Divino Espírito Santo leve embora da sua mente todo o ódio que pode estar por trás de você hoje, por exemplo, maltratar alguém. O ódio porque você foi maltratado lá na sua infância. Você pode hoje estar maltratando um filho. Você pode hoje estar maltratando um animal. Você pode hoje estar maltratando o seu pai idoso, a sua mãe idosa. Por quê? Porque tudo aquilo ficou lá muito mal resolvido no seu passado. Mas a gente não precisa disso. O Divino Espírito Santo está com a gente aqui e agora. Agora, se eu não entregar o meu lixo mental nas mãos dele e pedir para que ele leve embora, para que ele transforme, para que ele ressignifique, não vai ter como. Não vai ter como. Ele não vai poder fazer nada por mim que ele não possa fazer através de mim. Então ele vai ficar lá, como eu digo para vocês, com as asinhas cruzadas, esperando que eu escolha novamente. Que eu escolha falar assim: Pai, me livra desse hábito ruim. Hoje eu fumo. Me mostra o que está por trás desse hábito de fumar. Me mostra a tristeza, a carência, o sentimento de abandono que está por trás desse hábito de fumar e que eu estou aqui tentando compensar com um trago, né? E por aí vai. E aí, como eu disse para vocês, termina 2023, a nossa mente já está diferente. Vocês já fizeram as lições em 2021, terminaram o ano com a mente diferente. Fizeram em 2022, terminaram com a mente diferente. Estamos fazendo a jornada de cura da criança interior. Esse ano vamos terminar o ano bem diferente. E ano que vem a gente vai ver o que faz. Tá bom? E por aí vai.
É o Espírito Santo curando e corrigindo as nossas mentes. Ele é o nosso verdadeiro professor, mas ele só pode nos ensinar na medida em que nós chegarmos para ele e falarmos: eu quero aprender. Por favor, meu divino Espírito Santo, me mostre o que eu tenho que aprender com essa pessoa, com essa situação, com esse relacionamento, com esse mau hábito, com essa tendência perniciosa que eu tenho. E aí eu começo a olhar para mim e parar de olhar para a vida do outro e fico nessa minha relação vertical maravilhosa. Eu, Divino Espírito Santo, Jesus, Deus, e tudo fica ótimo. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para dar para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.